Você já ouviu falar em AVC? O acidente vascular cerebral pode atingir qualquer pessoa e de qualquer idade. O estresse e outros fatores contribuem para desencadear o AVC. Foi durante uma discussão que aconteceu o que Paulo jamais imaginou. Eu tive um estresse, uma humilhação dentro da empresa que eu trabalhava, devido ao meu trabalho já era estressante. Então aí teve uma conversa desafiadora lá e aí nessa hora aí eu acho que os nervos eu fiquei muito nervoso. Aí com aquilo a minha vista escureceu, passei mal, o braço começou a adormecer, o meu coração parece que estava meio acelerado. Aí quando eu fui ver eu já estava tendo um AVC, tive um AVC. Paulo perdeu a fala e os movimentos das pernas, mas graças ao trabalho de fisioterapia já está conseguindo se recuperar. O tratamento inicial de um paciente que teve um AVC isquêmico é voltar a andar. É o inicial de tudo, porque geralmente eles já vêm com cadeira de rodas. Então, a gente trabalha muito o fortalecimento dos músculos inferiores para voltar à marcha e também os movimentos do membro superior, que a gente tenta evitar a espasticidade. Porque se o membro ficar muito espástico, ele vai ficar totalmente contraído. Nós priorizamos a deambulação, treinamento de força inicialmente, dos músculos inferiores, a parte da perna mesmo. E também treinamos o equilíbrio. Nós reiniciamos o treino da marcha, o paciente vai aprender novamente tudo o que ele perdeu, como andar, como equilibrar de forma estática, como ficar em pé. E também trabalhamos a funcionalidade dos membros superiores, as mãos, o tato fino. E é um tratamento que é importante nós destacarmos, que é um tratamento contínuo. Um acidente vascular cerebral pode ocorrer por diferentes fatores, e são dois os tipos de AVC, o hemorrágico e o isquêmico. Quando há uma obstrução da artéria ou advinda de um trombo, um coágulo de alguma parte do corpo que entra na circulação cerebral, obstruindo uma artéria que pode ser de pequeno, médio ou grande calibre, obstruindo a circulação naquela área do cérebro. Como o cérebro precisa de oxigênio, glicose e alimentos, ele vai ficar sem esse aporte, portanto, gera uma isquemia, e essa isquemia gera uma necrose e uma área de penumbra, que é uma área isquêmica que não morreu a célula em volta dele, que nós chamamos de penumbra isquêmica. Portanto, o AVC isquêmico é produzido por uma obstrução de uma artéria cerebral. Hemorrágico é quando rompe a artéria. Então, num determinado ponto do cérebro, por uma fraqueza da parede da artéria, ela rompe diante de uma circunstância, como, por exemplo, um pico hipertensivo cerebral, gera uma ruptura, e essa ruptura espalha sangue ou localizado, formando um hematoma, ou difuso, formando uma hemorragia subaracnoidiana. No caso do Paulo, foi o estresse que desencadeou o AVC. Outros fatores também podem causar o acidente vascular. Nós sabemos que o calor ele dilata os vasos, ao dilatar a pressão tende a cair. Por isso que as pessoas às vezes têm determinadas tonturas, lipotímia, no calor intenso, porque os vasos dilatam, a pressão cai. Ao cair a pressão, diminui a circulação cerebral. Ao diminuir a circulação cerebral, pode produzir um AVC isquêmico. O frio é o contrário, ele gera uma vasoconstrição que você vê que a pessoa fica pálida no inverno. O sangue vai todo para o sistema interno, aumentando a pressão, porque os vasos contraem, aumenta a pressão. Aumentando a pressão principalmente durante a noite, associado a situações de sonho, sonhos aterrorizantes, pode romper os vasos. Procurar ajuda médica rápida pode diminuir as sequelas. E como identificar alguém que está tendo um AVC? O que importa é a pessoa ter tido, por exemplo, uma convulsão, uma paralisia, uma dormência de um lado do corpo, dificuldade para falar, dificuldade para deglutir, e a depressão do estado de consciência. A pessoa começa a ficar sonolenta, a família até pode achar que é sono e não é, ele está entrando em estado de coma.
Isso é muito importante para a família saber como lidar, porque a família é a primeira pessoa que vai atender o paciente que está tendo ou teve um AVC. E aí, levar rapidamente para o pronto-socorro ou para a UPA é fundamental, porque nós temos um tempo que o cérebro pode receber determinados tratamentos e reverter o processo. A prevenção ainda é o melhor remédio. A bebida alcoólica, droga, sedentarismo, obesidade, são situações que nós podemos cuidar. Nós não fomos criados para ficar sentado numa mesa, nem deitado numa cama, nem na rede, nem na poltrona. Nós temos que movimentar o nosso corpo, cuidar da nossa alimentação, cuidar da nossa mente. O que nós estamos pensando? O estresse, o nervoso, a situação de desequilíbrio leva ao aumento da pressão, que leva às circunstâncias que podem levar ao AVC. Então, a saúde física e a saúde mental são fundamentos importantes na prevenção do AVC.